Olá, meus amados, aqui é o João novamente, uma continuação da vida que o Senhor tem nos dado como exemplo, a vida de, vamos dizer, uma noiva que nasceu naquela época, um remanescente daquela época, o nosso Dmitry, e como ele viveu debaixo de perseguição e as várias lições que ele também tem aprendido. Realmente um excelente exemplo para todos nós que vamos passar nesse final de tempos. Esse canal é de nosso Senhor Jesus, tudo aqui é feito para a glória e a glória dele somente. Lhe agradecemos, meu Senhor, pelo conhecimento, por nos preparar, o teu povo pelo que há de vir. Realmente, muito obrigado pelo teu carinho e a tua proteção. Em nome de Jesus, Pai. Glória seja o teu nome para sempre. Amém. Muito bem, gente, vamos seguir aqui então. Essa semana não deu para fazer nenhum vídeo do Dmitry, tanta coisa aconteceu. Então vamos aqui para mais uma excelente ilustração do que vai poder acontecer em nossas vidas bem brevemente, tá? Bem brevemente. Pouco depois, então, nós estamos aqui, depois do Dmitry ter agradecido a Deus por livrar ele da mão do destruidor. Pouco tempo depois, duas mulheres, Marica, a sua irmã a Madalena, veio à nossa casa, como sempre. Quando vieram pela primeira vez, oramos e Deus me mostrou que Marica tinha câncer de útero e estava com hemorragia há 6 anos sem parar. Quando eu confirmei isso com Marica, nós reunimos nosso grupo de oração para orar por ela. Ungi ela com óleo e oramos. Quando paramos de orar, sua hemorragia parou. Ela tem ficado totalmente curada desde então, louvado o nosso Deus. Eu sempre quis obedecer à direção de Deus em minha vida, mas uma vez permiti ser influenciado. Os homens de Deus aqui, né? Mas uma vez ele permitiu ser influenciado. Os homens de Deus passam por isso constantemente, né? Constantemente. Um ano, cerca de uma semana antes do Natal, recebi um telegrama de uma cidade de Simpira. Ele disse, venha rápido, minha mãe está morrendo. Aí assinou Carmen. Quando eu disse a Maria, ela respondeu, oh não, Maria é a mulher dele. Oh não, você está indo de novo? Você acabou de voltar de um turnê. Desta vez quero que você fique em casa. Então, ela não me sentia bem, sinto muito, eu não me sentia bem com isso, mas ela me convenceu a ficar. Então, nós temos aqui, gente, então aqui um exemplo perfeito, aqui está Deus, uma coisa que está acontecendo com o Dmitry, um pedido para ir para casa. Isso acontece com os homens de Deus, com os filhos de Deus, vai acontecer com os remanescentes. Você vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui, vai ali. E ele sempre fez isso, mas dessa vez o Dmitry deixou-se levar por causa de um pedido da esposa dele, da própria família dele. Vamos ver o que dá isso. Naquela noite fui para a casa de meu sobrinho Victor, que era um eletricista. Quando abri a porta para entrar, havia um fio não isolado pendurado perto do meu rosto. Estendi a mão para afastá-lo, dizendo, o que é isso? Quer dizer, ele pôs a mão assim para afastar o fio. Quando segurei o fio, Victor desconectou o disjuntor de 220 volts. Mas era tarde demais. No momento anterior, a tensão parou, minha mão ficou queimada até o osso. Foi tão doloroso que fui imediatamente para casa, enfaixei a mão e parti para a reunião de oração da família do Aaron, em Dubravnik. Não contei nada para ninguém do acidente. Quando cheguei, escondi minha mão para que ninguém soubesse que eu havia queimado. Se Deus tivesse uma palavra para mim, eu queria ter certeza de que ninguém seria influenciado. Eu pedi a todos para orar, e enquanto estávamos orando, uma profecia surgiu. Você está sofrendo? Você está sofrendo? Não, porque você não está sofrendo mais do que a pessoa que te chamou
para ir e orar por ela. Vá, se você fizer isso, eu vou curar a sua mão. Então tá, muito bom exemplo, né? Ele não estava sofrendo mais do que a pessoa que ele decidiu não ir orar por ela. Eu fui para casa e falei para Maria que eu ia e que oraria para a mãe. Maria não disse nada porque viu o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no trem, a dor na minha mão parou. Durante a viagem de trem até a casa de Ana, a ferida aberta começou a lacrimejar. Quando eu cheguei na casa da Ana, a mãe da Carmen, ela estava tão doente que toda a sua família estava de luto, esperando que ela morresse. Ela estava na cama ao longo de 3 anos. Eu ungi ela com óleo, eu orei por ela, Deus curou ela instantaneamente. Quer dizer, ele ungiu e curou orou por ela. Eu, então, comecei a pregar para a família. Todos eles se tornaram cristãos. Eles não eram cristãos. Interessante isso, né? Remanescentes salvando as almas, os ossos secos, as almas perdidas. Aqui está vocês aqui em ação, intervindo para os ossos secos, né? Suas 2 filhas, seu genro e outro casal do bairro. Fiquei por mais 2 dias orando com eles e ensinando-os. Durante esse tempo, minha mão continuou sarando, e antes de chegar em casa, Deus tinha curado minha mão completamente. Eu também os ajudei a encontrar uma igreja para participarem. Então aqui tá, gente, não tem o mínimo de dúvida da noiva do Senhor, de um remanescente em plena ação, tá? Em plena ação nos finais de tempos, na grande colheita. Ou até antes disso, né? Não há dúvida que está você em ação, tá? Você em ação, curando as pessoas e levando o nome do Senhor para as pessoas e as pessoas aceitando o nome do Senhor. É bacana demais, né? É muito bacana, grande honra realmente. Depois de alguns dias com amigos, fui para casa, levando o filho deles, Teófilo, comigo, para uma visita de 1 mês. Na viagem de trem para casa, entre Fervesti e Baragã, o trem colidiu com um trator. Havia cerca de 8 pessoas no vagão onde eu estava, incluindo uma mulher com um bebê. Ela estava sentada na minha frente, assento assim de frente, né, dos trens, né, que você olha um para o outro, à frente da pessoa. Quando colidimos, o bebê voou para fora dos braços da mulher e pousou no meu. Quer dizer, quando o trem bateu, o bebê saiu da mão dela e caiu na mão do Dmitry. A mulher bateu forte a cabeça na janela e o jovem bateu forte a cabeça no espelho. Todos no trem estavam feridos, com exceção de mim e do bebê. Deus salvou o bebê, né? Eu sei que não importa o que aconteça ao nosso redor, se Deus escolhe nos proteger, não seremos machucados. Muito bacana quando termina isso, né? Bom, só tem 8 minutos, então a gente vai continuar aqui. Capítulo 5, Bíblias para a Rússia. Em 1973, minha preciosa filhinha havia se tornado uma jovem atraente de olhos brilhantes e vários jovens locais estavam demonstrando algum interesse sério nela. Embora soubesse que qualquer um deles ficaria orgulhoso e feliz por ser seu marido, Virginia acreditava que a escolha de um parceiro para o casamento era uma decisão que somente Deus poderia sabiamente tomar. Então está uma garota colocando Deus na vida dela para tomar a decisão quem seria o marido dela. Fiquei orgulhoso de saber que ela havia cometido a escolha para ele. No ano seguinte, Maria e eu compramos ingressos para visitar amigos em todo o país. A Virgínia devia ir conosco. No domingo antes de nossa partida, o Senhor deu-lhe uma profecia emocionante através de um amigo piedoso. Mais uma vez, gente, o Espírito Santo falando pela boca de um irmão muito amigo dele.
Escute, mocinha, você disse que você vai deixar-me a escolher um marido e que você mesmo não vai escolhê-lo. Agora, na viagem que você está prestes a fazer, você vai encontrar o homem da minha escolha. Que bacana, realmente, né? Aqui está Deus falando para ela que já tem um marido dela já. Por volta da mesma época, um homem da igreja teve uma visão de um jovem de cabelos castanhos com uma covinha na bochecha direita e viu que Virgínia o encontraria andando por uma estrada, mas não sabia que ele era o homem que Deus tinha escolhido. 2 dias antes de nós irmos embora, partimos embora. Um amigo cristão veio nos visitar. Virgínia não estava em casa no momento, mas o homem insistiu em dizer-nos tudo sobre o seu sobrinho, que era inteligente, de boa aparência e um jovem muito gentil. Ele também nos convidou para ficar em sua casa e visitar sua família enquanto esperávamos em nossa viagem. Nós concordamos em fazer isso. Nós pegamos o trem na estação Faguete e fomos andando em direção a Buki, quando encontramos um jovem andando em nossa direção. Quando Virgínia viu ele, ela a sussurrou animadamente para Maria. Se eu pudesse encontrar um garoto assim, eu me casaria com ele. Ela falou. Ela viu o garoto de boa aparência. Se eu encontrar alguém assim, eu casaria com ele. Então chegamos na casa do amigo. Logo depois de uma calorosa saudação, todos nós sentamos para comer. Enquanto desfrutávamos de uma refeição deliciosa, o jovem sobrinho da família anfitriã entrou pela porta. Era Mike, o mesmo garoto que havia encontrado na estrada. Mike era o rapaz que o nosso amigo nos contava durante a sua visita à nossa casa. Quando Virgínia o viu e percebeu o que havia dito à mãe, ela deixou cair a colher. Ela viu o garoto, se encontrar um garoto desse, eu caso com ele. Aí o mesmo garoto entra na casa, lá ela deixa cair a colher, né? Assustadíssima. Ficamos lá em Bikini por alguns dias, Bikini, ou sei como pronuncia, depois seguimos para outra cidade. Enquanto estávamos fora, a família do Mike declarou um jejum por 3 dias. Eles queriam que Deus nos informasse se Virgínia seria sua esposa. Se assim for, disse os Dudmans, voltarei para casa. Eles oraram juntos. Em pouco tempo fui chamado para orar por um irmão em Deva, que estava gravemente doente. Ele morava em uma cidade perto de Bikini. Então, sem surpresa a ninguém, enquanto viajávamos, Virgínia disse subitamente, vamos voltar para Bikini e visitar essas pessoas novamente? Aquela onde estava o jovem, né? Ninguém ficou surpreso. Fizemos isso, mas não houve discussão sobre casamento. Logo partimos para Timisoara, depois de alguns dias de ministério, partimos para Constanta. As pessoas estavam empolgadas em nos ver novamente no domingo, durante o culto. Então, vocês observaram aqui, gente, que o Filho de Deus, vocês, tá? Os remanescentes nesses finais de tempos, muita viagem, tá? Muita andada, muita caminhada, tá? Eu já tenho algumas traduções que o senhor tem falado isso, das caminhadas, vai ter muitas caminhadas, muitas andadas, tá? Ninguém vai ficar no sofá aí comendo pipoca, não. No domingo, durante o culto, o irmão se inclinou para mim e sussurrou, está vendo aquele homem atrás de você? Ele é um homem do serviço secreto, que o segue desde que você entrou em Timisoara. Logo fui chamado para pregar, mas sabendo que o homem do serviço secreto estava lá para mim, não consegui falar. Por 10 a 15 minutos fiquei parado. Todo mundo pensou que eu estava recebendo uma visão de Deus. Finalmente senti um poder tomar conta de mim. Gritei, aleluia! O poder de Deus cai sobre toda a igreja. O poder de Deus cai sobre toda a igreja, depois que ele fala aleluia. Uma profecia surgiu, você que veio aqui com um peso para mim curá-lo. Desculpa, deixa eu ler isso aqui de novo. Você que veio aqui com um peso para para curá-lo, certamente eu curarei você hoje. Uma mulher se levantou e disse que tinha câncer. Ela mostrou a área do estômago
e vimos uma infecção cancerosa ou cancerígena, comida até a superfície. Muito feio, né? Certo? Ela disse, está vendo isso? Deus vai curar isso. Depois da oração, ela novamente mostrou a mesma área, parecia que nunca teve câncer. Antes de começar a orar, uma mulher não cristã se levantou e disse, eu vim aqui para ser curada também. Um homem apareceu no meu quarto de hospital essa manhã e me disse para vir aqui para ser curado. Então ela não é nem membro da igreja, né? Ela não é nem membro da igreja, local onde o ministro está, mas um homem falou para ela, você vai para aquela igreja e lá você vai ser curada. Assim será nos finais de tempos com a noiva. Essa mulher estava à beira da morte, mas quando oramos, Deus a curou, ela também. Ela disse, ela deu sua vida a Deus naquela manhã. Então, ela não era nem de Deus, não tinha nem aceitado Deus ainda. Ela aceitou depois de sua cura. Vocês estão percebendo que isso está acontecendo assim de novo, de novo e de novo? É a missão que vai ser aí nos finais de tempos, na grande colheita, viu, gente? Ao mesmo tempo, um homem possuído pelo diabo caiu no chão perto do serviço secreto, do serviço secreto, e começou a se contorcer e a gritar. O homem do serviço secreto levantou-se, cobriu a cabeça com as mãos e gritou, por favor, diga ao Sr. Dudman para não me machucar. Diga-me para não puxar meu cabelo. Então, ele se virou e saiu correndo pela porta e nunca mais voltou. Embora eu não podia fazer nada, fiquei emocionado que Deus estava no comando de tudo. De lá, voltamos para casa e em apenas alguns dias, Virginia recebeu uma carta do Mike, aquele jovem, perguntando se ele poderia vir e nos visitar, já que ele precisava para chamar alguns cristãos em nossa região. Sim, ela falou. A gente para por aqui então. Isso aqui é a marca que eu tenho para fazer as traduções. Parece que daqui por diante ainda tem que revisar. Muito erro. O Google não consegue fazer muitas coisas. Tem que olhar o inglês e o português e fazer um trabalho melhor. A gente para por aqui então desse trabalho emocionante que a noiva e os remanescentes vão fazer no finais dos tempos para a glória e a glória somente do nosso Senhor, nosso Deus, e a Ele nós lhe agradecemos. A todo esse trabalho, todos esses alertas, a todas essas instruções e todos esses encorajamentos, em nome de Jesus que está dando para nós. Em nome dele, gente, fica até a próxima. Tchau, tchau.